A aula de hoje vai ser sobre como projetar espaços para a criação de hábitos. Vamos lá, então. A gente está aqui dentro do módulo Para que serve aula de hábitos. Só para avisar os alunos do curso Introneuroar que talvez a dica aqui fique um pouquinho diferente para essa aula, porque eu estou fazendo um teste de compartilhar a aula ao vivo também. Então, qualquer estranhamento que vocês tiverem é por causa disso. Estamos em fase aí de adaptação, fazendo alguns testes. Então, vamos lá. Como a gente projeta para a criação de hábitos? Eu achei que esse tema seria um tema bem interessante até. Como eu compartilhei já no Instagram ali, que para mim é uma coisa complexa criar hábitos, não é uma coisa simples, né? Tu precisa de um bom tempo de adaptação, tu precisa de muita disciplina. Achei que seria interessante fazer essa aula. E, inclusive, isso é legal para a gente depois projetar para os nossos clientes, para a gente mostrar para os nossos clientes também a importância disso tudo. Eu acredito que essa aula vai ser interessante tanto para ti, para a tua vida, pessoalmente, quanto para a vida dos teus clientes e para vocês demonstrarem aí a importância do ambiente estar de acordo com a vida da pessoa, com a rotina que a pessoa quer ter, e enfim, isso tudo que a gente vai ver aqui nessa aula agora. Então, vamos lá. Projetando para a criação de hábitos. Primeiramente, o que é um hábito? Hábito, segundo o senhor Mr. Google, né? Ele é uma maneira usual de ser, fazer, sentir, costume, regra, modo. Então, por exemplo, ali como hábitos burgueses, né? Ele deixa exemplificado. Ou então, uma segunda definição seria que é uma maneira permanente ou frequente de comportar-se. Mania, alguma mania. Por exemplo, abandonar velhos hábitos. O hábito, ele é uma ação que ela perdura por um tempo, tá? E é uma ação que se repete. Então, justamente para tu criar um hábito, tu precisa que essa ação seja repetida. A gente vai ver a importância da criação dos hábitos justamente no funcionamento do nosso cérebro e para o nosso dia a dia e as consequências que ele nos traz. Então, por que é interessante a gente estudar o hábito, tá? Deixa eu falar antes, estava esquecendo. Essa aula, ela basicamente foi inspirada nesse livro, que é o Hábitos Atômicos, do James Clear. Eu já fiz um vídeo para o YouTube falando somente desse livro, tá? Falando algumas coisinhas aqui, alguns exemplos vão estar lá naquele vídeo também. Para o pessoal do curso Introneuroar, que eu vou colocar esse vídeo no material de apoio aqui, no material extra. E para quem está acompanhando ao vivo, depois pode procurar ali dentro dos meus vídeos no canal, que tem um review desse livro Hábitos Atômicos, segundo a visão da neuroarquitetura. Tem vários dentro do canal ali do YouTube, tem até uma playlist que é livros. Todos os livros que eu leio, eu faço a relação com a neuroarquitetura, né? Como ela é um assunto multidisciplinar, eu acho que é interessante fazer esses links que muitas pessoas às vezes não fazem, né? Que é justamente vincular o ambiente no nosso dia a dia, em assuntos de diversas áreas, diversas disciplinas. Continuando na aula. Por que é importante a gente saber sobre hábitos? Por que é importante a gente estudar hábitos e como ela pode estar vinculada aos ambientes, tá? Eu tirei aqui todas essas citações que aparecem na aula, essas que estão entre aspas, elas são desse livro, Hábitos Atômicos, tá? Então, pensem aqui comigo. Se você conseguir ficar 1% melhor a cada dia durante um ano, acabará sendo 37 vezes melhor quando terminar. Quando a gente fala de hábitos, a gente pode estar falando de bons hábitos ou de hábitos ruins, tá? Então, esses bons hábitos, eles fazem com que a gente ganhe um crescimento exponencial da nossa evolução, seja no que tu quiser fazer, assim, no que tu quiser pensar. A cada esse 1% que a gente faz todos os dias faz com que a gente consiga um resultado grande no final. E é esse resultado grande que a gente sempre quer. Criar o hábito, às vezes, ele é tão complexo porque o nosso cérebro, ele gosta de resultados imediatos. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas o que é legal quando a gente
está criando esses hábitos? O que a gente pode alcançar dentro disso, né? Qual é aquele objetivo final lá que a gente tem? Por exemplo, pode nos trazer resultados como a produtividade, tá? Então, se a gente vai criando aí alguns pequenos hábitos, por exemplo, de organização, quando tu consegue organizar, ter um tempinho do teu dia que tu faça, que tu se dedique a tal coisa, você daqui a pouco, todos os dias fazendo um pouquinho, tu vai ter um aumento de produtividade no fim. Eu vou explicar um pouquinho como que o cérebro funciona. Só para a gente entender um pouco do porquê de tudo isso. Ainda parece um pouco confuso, tá? Então, aqui o que é o hábito, o porquê que ele é importante. E aqui eu trago para vocês algumas definições também tiradas do livro Hábitos Atômicos. Por ser capaz de prestar atenção a apenas um problema de cada vez, seu cérebro está sempre trabalhando para guardar sua atenção consciente para qualquer tarefa que seja mais essencial. Sempre que possível, a mente consciente delega tarefas para que a mente não consciente as realize automaticamente. Então, o que é? Nosso cérebro, ele é esperto, né? A gente tem o nosso lado consciente e o nosso lado inconsciente, mais automático. O nosso cérebro está sempre procurando alguma maneira de fazer as coisas o mais facilmente possível, tá? Então, ele está normalmente jogando, ele quer jogar todas as tarefas para o inconsciente fazer, porque vai ficar mais simples, para ele gastar energia com o que realmente interessa, tá? Então, quanto mais coisas vão ficando secundárias, mais o nosso inconsciente vai acabando fazendo automaticamente. E essa é a nossa ideia do nosso cérebro, porque justamente para ele estar preparado, que no momento que ele precisar ser ativo, por exemplo, aconteceu alguma emergência, ele vai focar naquilo ali rapidamente. Então, assim, ele tá sempre, essa mente consciente, ela tá sempre procurando alguma forma de fazer as coisas o mais fácil possível, né? Como se fosse uma pessoa aí meio preguiçosa. Ele tá sempre procurando aí maneiras de fazer o que é mais simples possível. Então, a gente tem que ter sempre isso na cabeça, tá? Sempre isso, pensar que a gente precisa facilitar a nossa vida para tudo, tá? Então, por exemplo, assim, quando a gente cria coisas que fazem a gente pensar o mínimo possível, vai ser sempre melhor. Eu vou depois dar alguns exemplos de como isso se transforma em um projeto. A nossa mente, na verdade, ela tá sempre querendo que a gente faça essa transposição, né? Que a gente coloque essa energia para a parte inconsciente. Por quê? Para ela ficar mais relaxada, mais tranquila, mais de boas, né? Então, quando a gente libera esse espaço da mente consciente, a gente acaba ativando alguns recursos, como o da criatividade. Essa mente livre, quando a gente fica com a cabeça vazia, a mente livre, a gente estimula a nossa criatividade. Talvez vocês já tenham ouvido falar alguma coisa por aí, que quando tu relaxa, tu começa a ficar mais criativo, né? Isso é usado em ambientes corporativos, por exemplo, essas novas maneiras de pensar, espaços de descompressão, por exemplo, porque é para justamente as pessoas terem um espaço apropriado para elas relaxarem e conseguirem, então, botar a criatividade em ação. E isso é real, tá? Então, isso é fisiológico, isso acontece, de fato, no nosso cérebro, tá? Então, a gente precisa desse momento de tirar as coisas um pouco da cabeça. Por isso que quando a gente está no banho, vem ideias mirabolantes, por isso que antes de dormir também a gente começa a ter algumas ideias, né? Porque a gente relaxou e simplesmente o cérebro ele deu espaço para a criatividade fluir, tá? Outra citação aqui que é super importante é que o seu cérebro é um detector de recompensas. Ao longo da vida, seu sistema nervoso sensorial monitora continuamente quais ações satisfazem seus desejos e proporcionam prazer. Os sentimentos de prazer e decepção fazem parte do mecanismo de feedback, que ajuda seu cérebro a distinguir ações úteis de inúteis. Então lembra, né? O nosso cérebro lá é aquele malandrão que é meio preguiçoso, que ele quer gastar energia somente com o necessário, e ele busca prazer. E quando o prazer é momentâneo, ele fica mais feliz ainda, porque ele é imediatista. Tá? Por que a gente, normalmente, maus hábitos,
é fácil de ter alguns maus hábitos. Por exemplo, assim, comer um doce. Quando a gente come um doce, a gente produz algumas substâncias, dá algumas regulagens aí e desregulagens hormonais. Então, e esses hormônios, eles dão a sensação de prazer, tá? E é um prazer momentâneo. Tu comeu, tu sentiu prazer em comer aquele doce, aquele chocolate, tá? Mas é um prazer que é momentâneo, passa rápido, e depois logo tu já vai estar querendo esse prazer de novo, porque, né, enfim, aí entra em alguns níveis, assim, de substâncias que vão lá para cima, depois vão lá para baixo, com absorção de açúcar, e enfim, não é dentro disso que a gente tá entrando aqui. Mas só para vocês entenderem que o cérebro, ele gosta disso. Então, às vezes, ele fica meio burro quando ele vê que tem um prazer na hora que ele pode captar. Então, assim, quando eu digo o cérebro meio burro, são partes dos cérebros que se ativam para uma coisa e outras desativam para outra. Mas tu tem uma parte do cérebro, que é a parte mais racional, que vai estar te dizendo, não, mas espera aí, se tu comer doce agora, sei lá, tu vai engordar e tu não quer engordar. Então, ficam ali alguns conflitos, digamos assim, de partes do cérebro se conflitando de fato para ver qual decisão que tu vai tomar. E tudo isso, gente, isso pode se entrar em diversas coisas, tá? Entrar em diversos fatores da vida e comportamentais que as pessoas acabam tendo, né, de atitudes. Então, se uma pessoa ela tá estressada, ela fica mais suscetível a tomar decisões ruins, tá? E isso é tudo questões de substâncias, regulamento hormonal, ativações e desativações do cérebro, tá? Então, o teu estado de como que tu tá se sentindo, como tu tá fisicamente, também isso reflete nas ações. O professor André Maier, né, que eu citei anteriormente do podcast A Culpa é do Cérebro, ele fala muito disso também. Que é, tipo, o corpo, ele manda algumas informações para o cérebro, o cérebro dá respostas para o corpo, e vice-versa. O cérebro, ele manda informações para o corpo, que daí o corpo dá respostas para o cérebro também, tá? Então, a gente é uma máquina complexa aí, que daí a gente precisa ir descobrindo como que a gente pode fazer para ela funcionar da melhor maneira possível, tá? Então, isso entra muito dentro da criação de hábitos, tá? Então, o que a gente precisa fazer? O que é a nossa ideia da vida? É a gente criar bons hábitos, a gente ter mais bons hábitos e se livrar de hábitos ruins. Então, tendo isso bem claro na nossa cabeça, é que a gente busca prazer, né? O nosso cérebro é muito suscetível a buscar prazer, e quando a gente tem preferência em fazer as coisas mais automaticamente. Gravem isso, que isso vai servir para a gente depois transformar isso em projeto. Então, aqui a gente já vai vendo algumas palavras como produtividade, como criatividade, que teve ali dentro, e isso tudo vai ser importante para depois a gente traduzir para os nossos clientes. Porque o que os nossos clientes querem, afinal? Eles não querem que alguém esteja lá dizendo simplesmente cria, faça, não sei o quê. Eles querem resultados como aumento de produtividade, como criatividade, como relaxamento. Isso tudo vai depender de acordo com o ambiente que você está projetando. Então, vamos à prática. Indo à prática, como é que a gente transforma, então, os ambientes para mudar comportamentos, tá? Porque o que é importante a gente saber que a gente está sempre vinculado ao ambiente, né? Então, o nosso ambiente, ele pode fazer, sim, com que a gente mude alguns comportamentos. Quando a gente ajeita o ambiente de acordo com determinado objetivo, a gente pode usar o ambiente como um facilitador. Vou dar um exemplo que eles trazem aqui dentro do livro Hábitos Atômicos, por exemplo, tu quer começar a ir na academia. Isso é uma das coisas que eu tenho feito. Sou uma pessoa, por exemplo, que os primeiros minutos do dia eu não penso muito, eu prefiro fazer as coisas no automático. Então já deixa a tua roupa separada da academia, do teu lado, para tu sair da cama, não pensar muito, já colocar a roupa, já sei lá, já vai se ajeitar, escovar os dentes, sei lá, e daí já vai para academia. Não te dá espaço, não deixa tu dar espaço para
para eu racionalizar, mas e se eu não fosse hoje? Mas vai ser cansativo, mas vou perder tempo com tal coisa. Enfim, isso é usar a mente, tentando deixar a mente mais automática possível. Então, a gente ajeita o ambiente para que isso aconteça de acordo, tá? Alguns outros exemplos que tem ali no livro por exemplo, o organizar o layout de uma loja para que ela venda mais água, tá? Ali na verdade, eu acho que era uma lancheria agora não me lembro se é hospital ou escola, agora não me lembro, faz tempo que eu li o livro. Mas, enfim, a ideia era que o consumo fosse mais saudável daquela lancheria, né? Que as pessoas ali consumissem mais água. E eles observaram que as águas elas estavam dispostas mais para trás. O que estava disposto com maior facilidade eram refrigerantes, eram doces, e enfim. Como eles queriam mudar esses hábitos das pessoas, eles começaram a trazer as coisas mais saudáveis para frente. E, consequentemente, como estava de mais fácil acesso às coisas mais saudáveis, as pessoas começaram a consumir mais e comprar mais as coisas mais saudáveis. Isso pode ser utilizado, por exemplo, num buffet de restaurante, onde tu prioriza, coloca na frente, coloca o que está mais fácil, o que está mais visível de acordo com o que você quer vender mais, por exemplo, ou então do seu objetivo que tu tem de tornar as pessoas mais saudáveis, ou se, né, daí depende também de qual é a ideia do comércio, digamos, se o comércio quer vender algum produto que é mais caro, que ele deixe ali na frente que vai trazer um melhor retorno, que ele deixe mais na frente, mais visível para a pessoa comprar, né? É aquela mesma história dos nudges que tem, né, de supermercado, por exemplo, de tu deixar os doces próximos ao caixa, né? Que fica fácil a pessoa simplesmente pegar mais um doce. Ali normalmente quando se forma fila, tu tem um tempo de espera, então é um tempo que tu para e olha para os lados no que tem, e ali quem nunca, né, pegou um docinho ali, alguma coisa a mais, porque estava ali do lado, nem era a intenção da pessoa comprar, mas meio que já foi automático. E já ligou lá o seu instinto de recompensa, algumas luzinhas ali no cérebro acabaram ligando. Por quê? Porque esse ambiente foi projetado para isso, projetado para ter esse tipo de para as pessoas terem esse tipo de comportamento nesse local. Então, como que nós, arquitetos, a gente vai começar a projetar para ter mudanças de comportamento? Quando tu quer criar um hábito, nada mais é do que criar uma mudança de comportamento e fazer com que ele se repita, até de fato tornar isso algo meio inconsciente, meio automático para a pessoa fazer, né? O criar um hábito é justamente a gente trazer toda aquela energia que antes era consciente, a gente começa tendo que pensar que a gente precisa deixar a roupa ali do lado para tu poder se obrigar a ir na academia. Daí depois isso já vai ficando automático, tu já não tá pensando naquilo ali, né? Tu tá fazendo automático. Um hábito é isso. Quando tu bota essa ação pro automático. Então a gente precisa, como arquitetos, a gente precisa captar os principais problemas relacionados a comportamentos que deverão ser solucionados no local do projeto. Tá? A gente está projetando um ambiente e isso é o que entra lá dentro do briefing, tá? Por isso que é tão importante a gente fazer um bom briefing. A gente captar os problemas que estão acontecendo, né? Às vezes a gente não questiona isso para os nossos clientes, mas a gente precisa saber quais são as intenções, quais são os grandes objetivos, né, que esse cliente tem. Daqui a pouco ele tem objetivos mais ambiciosos, como, por exemplo, trazer mais saúde para os seus clientes, além da venda de determinado produto. Por exemplo, tu tem uma escola, uma faculdade, que tu está projetando uma faculdade, tá? Tu quer que as pessoas caminhem mais. As pessoas não fazem muito exercício, tu quer motivar as pessoas a fazerem mais exercício. Então, daqui a pouco, tu colocar uma escada em que esteja num lugar central, em que a pessoa entre dentro do prédio, ela já visualiza a escada, a probabilidade dela subir na escada é muito maior do que se tu esconder essa escada atrás de elevadores, porque a pessoa vai sempre preferir ir no elevador. Mas daqui a pouco, se faz esse jogo contrário, tu meio que esconde os elevadores e dá privilégio para a escada, a probabilidade dessas pessoas usarem essa escada vai ser muito maior, tá?
Então, são esses jogos que nós, arquitetos, a gente consegue fazer, transformando aí o ambiente de acordo com os objetivos que se tem. Aí pode ser inúmeros objetivos, né, que os clientes podem ter, inclusive em todas as escalas, numa escala urbana, por exemplo, quando a gente projeta mais espaços de ciclovia, as pessoas tendem a utilizar muito mais a bicicleta. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, é um exemplo claro, exemplo nítido de que isso aconteceu. Quanto mais eles fazem ciclovias, mais tu vê pessoas andando de bicicleta, aí isso reflete também na economia. Tem muito mais lojas de bicicleta, lojas de equipamentos para bicicleta surgindo, né, ao longo da cidade. Então, isso tudo gira uma engrenagem gigantesca que às vezes começa lá com uma simples decisão de projeto, que é simplesmente privilegiar o uso de ciclovias, por exemplo. Tá? Então, isso todo pode transformar toda uma cadeia de produção que a gente vê aí um forte potencial que a arquitetura tem em todas nas suas decisões de projeto. Então, quando às vezes a gente pensa, mas é só a gente mesmo não pode se sabotar, tá? A gente pode pensar, mas é só uma decisãozinha de projeto. Não, não é só uma decisão de projeto, né? Isso tudo pode refletir aí em mudanças significativas de comportamento, de saúde, de economia. E o que é legal a gente ter sempre levar em consideração é que isso tudo seja refletido para o nosso cliente. Que não adianta a gente saber, nós arquitetos a gente sabe, a gente entende o valor de tudo isso, mas a gente precisa transparecer isso para o cliente e mostrar para o cliente também essa importância. É assim que a gente vai ampliando a nossa valorização do nosso próprio trabalho, né? Então, a gente capta os principais problemas relacionados a comportamentos que deverão ser solucionados no local do projeto. E, às vezes, esses problemas, eles não vêm exatamente relacionados. Não vem assim, tipo, eu quero melhorar a saúde das pessoas. Às vezes, o problema está meio oculto. Então, a gente precisa ir descobrindo isso e, daqui a pouco, propondo aí soluções que são muito maiores do que tu solucionar o local do projeto. A gente está solucionando aí problemas muito, muito maiores para o nosso cliente. E é isso que também é importante a gente repassar para o cliente na hora do projeto. Depois de captado quais são os problemas, a gente tem que identificar como que o ambiente pode solucionar ou amenizar os problemas no local do projeto, tá? Então, a gente capta os problemas, a gente descobre o que tem de errado e a gente começa a pensar e bota a nossa cabeça de arquiteto pensar em como que a gente soluciona e ameniza esses problemas do projeto. Então, a gente precisa saber que, assim, todo hábito é iniciado por um estímulo. E os estímulos visuais são os mais utilizados na arquitetura. Então, assim, os hábitos, eles começam por estímulos. É o exemplo que eu dei agora, por exemplo, da ciclovia, tá? O estímulo que foi dado foi justamente, vocês têm uma ciclovia aqui. É só pegar a tua bicicleta e usar, entende? Às vezes tu não precisa estar obrigando a pessoa, falando as coisas. Tu tem que simplesmente estar proporcionando o ambiente para a pessoa utilizar ele automaticamente, sem pensar muito. A pessoa não sair da bicicleta necessariamente pensando, agora eu vou melhorar a minha saúde. Não, às vezes ficou mais prático, entende que isso vai ficando para um lado automático da pessoa, mas que simplesmente tu forneceu aquele ambiente de acordo para ela agir daquele jeito. E aí é aí que entra a estratégia do arquiteto, tá? Seja na escala que for, seja na tipologia que for. Então, a gente propõe as soluções criativas que façam os usuários optarem pela solução do problema com o mínimo de esforço ou até mesmo agindo inconscientemente. Então, é aquilo que a gente falou ali. Quanto mais a gente consegue ainda pegar no inconsciente da pessoa, né, fazer com que aquilo seja que ela esteja agindo não porque eu estou te obrigando, não, eu estou te proporcionando isso daqui, tu faz isso aqui, o que tu quiser com isso daqui, sabe? Isso, às vezes, é mais efetivo para as pessoas do que tu simplesmente obrigar ou proibir a pessoa de fazer tal coisa, tá? Então, digamos, se eu tivesse que... agora eu tô obrigando 10% da população a andar só de bicicleta. Isso, às vezes, não é tão efetivo quanto tu simplesmente, eu te proporcionei
uma ciclovia, e daqui a pouco mais do que 10% da população está utilizando essa ciclovia. Entende a estratégia do jogo, tá? Nós, arquitetos, temos um forte poder sobre isso, porque, como eu falei ali no item anterior, a gente utiliza muito de estímulos visuais, né? Grande parte do nosso projeto é pensado para a nossa visão. Então, a gente pode utilizar isso a nosso favor e a favor do cliente e dos usuários. Até tem um exemplo que eu vou falar para vocês que tem no livro, que eles falam de um adesivo que foi colocado em mictórios para melhorar a limpeza de banheiros masculinos. Tinha muito problema de sujeira, de ter xixi ao redor dos mictórios, e enfim. Eles solucionaram isso, esse problema de limpeza, colocando um adesivo de uma mosquinha dentro do mictório, em que os homens, quando eles iam fazer xixi, eles acabavam mirando na mosquinha. E isso fazia com que eles prestassem atenção no que eles estavam fazendo, com que eles mirassem o xixi no lugar certo e solucionou o problema de limpeza do banheiro masculino. Então, assim, por isso que eu digo, soluções criativas tem para todos os tipos de problema, é só a gente colocar a nossa cabeça para funcionar. E quando a gente fala em soluções criativas, aqui entra a tal da dica de ouro, tá? Então, como que a gente impacta o inconsciente? Como que a gente faz com que as pessoas comecem a agir da maneira que a gente quer que elas ajam? As soluções precisam ser fáceis e práticas, tá? Lembra que o nosso cérebro, ele é meio preguiçoso, ele gosta de coisa fácil, ele gosta de coisa prática, ele gosta de gastar o mínimo de energia possível. A gente pode impactar o inconsciente trazendo prazer para as pessoas. Então, por exemplo, que é o que eu falei antes do cérebro, ele busca esse prazer, principalmente prazer momentâneo, e o prazer, por exemplo, pode ser de diversas formas. Esse exemplo da mosca que eu utilizei é uma maneira que os homens estavam ali brincando, simplesmente tentar acertar a mosquinha ali com o xixi. Essa forma de diversão é uma forma de dar prazer para a pessoa sente prazer em fazer aquilo. E o terceiro fator é diminuindo dor, tá? Então, também quando a gente evita, quando a gente não quer sentir dor, quando a gente quer diminuir dor, também o nosso cérebro tende a escolher esse tipo de ação, tá? Então, lembrem sempre, são esses 3 benefícios que o cérebro está sempre buscando. Ele busca coisas fáceis e práticas, ele busca prazer e ele busca diminuir a dor. Se vocês conseguirem contemplar um desses 3, ou até mesmo os 3 nos seus projetos, as pessoas vão começar a agir de acordo com o que você propôs. Então, por exemplo, assim, colocar a ciclovia deixou a pessoa com uma via mais fácil de ir ao trabalho, uma via mais rápida, não precisa pegar ônibus, deixou as pessoas mais saudáveis. E tudo isso deu uma praticidade para a pessoa. Ela não precisa, ela se sente mais segura, ela não precisa andar na rua. Ela sente prazer tendo o exercício. Diversas maneiras aí que a gente pode pensar. Tudo isso vai depender lá do número 1, do qual o problema, né, que a gente tinha. Então, tudo isso é uma construção, né, de captar qual é o problema, identificar como que o ambiente pode amenizar ou solucionar o problema, propor as soluções criativas, de preferência, solucionem aqui sendo fáceis, práticas, trazendo prazer, diminuindo dor, e finalmente que ela facilite os bons hábitos e dificulte os maus hábitos. Como eu tinha comentado antes ali com vocês, nem sempre o proibir é a maneira mais fácil de fazer as pessoas tomarem determinados comportamentos. Proibir todas as pessoas de fumar, por exemplo. Fumar é um mau hábito. Isso, tu simplesmente fazer que agora todo mundo é proibido, não pode mais fumar. Isso provavelmente não vai fazer com que as pessoas simplesmente parem de fumar, com que elas simplesmente mudem o comportamento. Tá, então agora eu entendi que é proibido, eu vou parar de fumar. Mas tu pode começar a dificultar a pessoa que é fumante a ter o hábito de fumar. Então, por exemplo, assim, que é as soluções de só pode fumar em áreas externas. A pessoa daqui a pouco pensa, ele tá num restaurante, pensa, vai valer a pena eu sair aqui desse meu momento de confraternização com os meus amigos para ir lá fora fumar. Tem as pessoas que sim, tem as pessoas que daqui a pouco começam a colocar na balança isso, né? Então, trazer essas... Quando a gente dificulta os maus hábitos, deixa eles um pouco mais
chatos de serem feitos, a gente acaba começando a ter a tendência a abandonar esses maus hábitos. Essa é a chave que até o próprio livro ele nos traz, tá? E a ideia é facilitar os bons hábitos, né? A ideia a gente quer sempre ter bons hábitos. Então, facilitando como, daí deixando a roupa da academia do lado da cama para você acordar e não pensar no que está fazendo e já ir direto para academia. Eu até recebi uma mensagem no direct depois que eu postei, nem pensa, só vai. É exatamente isso. Nem pensa, só vai. É quando a gente transfere isso para o nosso modo automático. Então, é por isso que é tão importante a gente criar hábitos, tá? A gente é criando hábitos que a gente muda comportamentos, tá? E é uma coisa supre a outra, né? Das duas formas, em formas vice-versa, né? A mudança de comportamento cria hábitos e os hábitos, eles são a mudança de comportamento. E acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês sobre hábitos.